Quando, aliás, foi até uma emenda um pouquinho depois, quando essa emenda veio da autonomia da professora, então nós dissemos, não, a lei ainda é constitucional. É a declaração de inconstitucionalidade sem a declaração de nulidade. Às vezes a lei ainda é inconstitucional, uma técnica belíssima da lei fundamental alemã, porque vão ser 2 anos para um concurso, colocar os defensores, aí então, a partir daquela data, a Defensoria Pública funciona em todos os processos daquelas partes. Então, a jurisprudência, ela tem que ter a possibilidade de modificação e o distinguish necessário, mas nós aprendemos a técnica que hoje nós fazemos nos repetitivos e na repercussão geral, mas ainda há queixas. Há pessoas que muito advogado, e isso eu aprendi aqui na faculdade, o professor Leandro Fragoso, os grandes advogados que passaram por aqui, que Deus tem bom lugar, os advogados atuam com dólares bônus. Parece uma contradição em termos, né? Dólares bônus, mas é verdade. Então eu atendo toda quarta, toda quinta-feira vários advogados. O caso deles sempre tem uma peculiaridade. Todos, cara. Ministro, no meu caso tem uma peculiaridade. Ele não se enquadra mesmo, porque ele tem uma peculiaridade. Não tem peculiaridade, não. Ele não quer que se aplique aquela repercussão geral, o caso dele. Ele quer ver o caso chegar a Brasília, precisa mostrar para o cliente, deve ser a dona Matilde, ele está falando com ela, dona Matilde, o caso vai chegar a Brasília, deve ser isso. Então, distingue o Bruno. E, finalmente, eu gosto sempre de fazer essa brincadeira, porque o professor Silvio Capanema era da Cândido Mendes, e eu aqui da UERJ, mas ele era um companheiro de Câmara, nós éramos da 10ª Câmara Nascida do Tribunal Santos. E ele é um belíssimo expositor, um homem tão vigor juvenil, sensacional, aprendi com ele. E ele falava sobre direito civil, e eu falava sobre processo civil. E aí nós inventamos um lema: conheço o Brasil através do direito civil e do processo civil. Viajamos o Brasil inteiro fazendo palestras. Só que essas palestras eram filmadas. E depois tinha umas fitas de vídeo que eram vendidas e tal. E eu, com talvez um hábito mais, digamos, compulsivo, verbal, eu varava a fita toda. Então, eu tinha que obedecer sinais do sujeito que estava gravando. Para agora, peraí, vou trocar a fita, começa depois. E o Capanema dizia, quando eu falei agora, finalmente, eu me lembrei desse querido amigo. Porque o Capanema chegou para mim um dia muito didaticamente e falou assim, pô, quando você fala finalmente, você acaba. Você acaba. Porque você fala finalmente, aí tem gente que começa a olhar o relógio. Depois tem quem coloca o relógio no ouvido para ver se não quebrou. Então, finalmente é finalmente. Então, eu já aprendi. Finalmente, nós temos que enfrentar a questão relativa à litigiosidade de emprego. Como é que nós vamos impedir tantos litígios quando a Constituição diz que todo mundo pode entrar em juízo na hora que quiser, na hora que se sentir lesado ou ameaçado de lesão? Como é que nós íamos conciliar isso? Pois bem, nós aí, nesse particular, fomos ao direito germânico, onde há um instituto denominado Musterverfahren, processo padrão. Então nós temos hoje, só para vocês terem uma ideia rápida do que se trata, nós temos hoje 1 milhão de ações de poupadores e cadeiradores de poupança. Ninguém imagina aqui que cada uma dessas ações, com esse 1 milhão, tenha um pedido e uma causa petente diferente. É tudo igual. É tudo igual, mas cada um faz jus à sua decisão. Então, o que nós fizemos? Esse instituto permite que haja um processo padrão, que esse processo padrão tramite por todo o judiciário e a solução nele chancelada seja introjetada em todas as ações individuais. Então, aquela tese jurídica, ela acaba sendo incorporada em todas as ações individuais. Então, todas as ações terão as suas partes, terão os seus advogados, mas terão a mesma solução. Que, no primeiro momento, isso me pareceu uma postura comodista. Eu, até por participar de eventos com magistrados, professores americanos, eu sempre entendi que eles tinham um raciocínio pragmático, sem sensibilidade, porque o sistema jurídico da common law é baseado na justiça e na razão. O nosso sistema é baseado na justiça e na moral. Nós somos mais
acessíveis. E eles são muito práticos. As sentenças arbitrais americanas para serem homologadas são desse tamanho. As sentenças italianas têm 50 laudos. Então, há uma diferença muito grande. E eu entendi que era um raciocínio que relegava o cidadão à sua própria sorte, você dizer que não é possível que as causas sejam tão diferentes assim que não mereçam a mesma solução. Cada causa é uma causa. Às vezes a causa é pequena em termos de valor, mas é a coisa mais expressiva para aquele cidadão. Mas, lendo a obra de Dennis Lloyd, eu verifiquei o seguinte: esse sistema do precedente, quando bem aplicado, é a melhor maneira de se tornar efetivo o princípio da igualdade de todos perante a lei, perante a jurisprudência. Então, hoje nós vamos ter esse novo incidente, chama-se incidente de resolução de demandas repetitivas. Só no incidente é julgado por todos os graus de jurisdição, tem 1 ano e meio para julgar, olha a duração razoável funcionando ali. Ele desce, a tese se projeta, e aí o juiz pode julgar de acordo com essa tese. A parte não pode recorrer porque a tese já está fixada, e a lei diz que o juiz pode negar seguimento ao recurso se for contrário à tese fixada, e com isso nós vamos resolver em muito pouco tempo 1 milhão de ações que se transformariam em 1 milhão de recursos, que seriam inviáveis de solução num prazo razoável. Então, há várias soluções inovadoras além dessa, só a última que eu me lembro, que é, por exemplo, a instituição do amicus curiae não só para o tribunal, mas para o juiz de primeiro grau. Há causas que escapam ao nosso conhecimento disciplinar, causas médicas, causas de energia elétrica, causas de cálculo, por exemplo. Quem fez direito fugiu dessa questão matemática. E hoje se escreve sobre direito econômico e economia normativa. Então, nos liquidou, a minha geração foi liquidada. Porque nós fizemos clássico, fizemos científico, e agora estamos nos deparando com essas operações aritméticas necessárias no estudo da economia normativa. Então, agora é uma figura do amicus curiae, porque se a causa for muito especializada sobre medicina, sobre engenharia, enfim, não é o perito, é o amigo da corte. Ele é chamado e dê preferência das agências reguladoras. Vou dar um exemplo que já vai ultrapassar um pouco finalmente, mas vai agradar. Eu, no Superior Tribunal de Justiça, eu fui julgar uma causa sobre fidelidade de telefonia. E eu sempre imaginei que fidelidade fosse uma coisa intuita persona. A fidelidade de uma pessoa em relação a outra. Agora, fidelidade em relação a uma pessoa jurídica, eu não estava entendendo ainda. E aí, então, eu convoquei a Anatel. E ela veio e explicou com aquela clareza necessária, como amiga da corte, o que significava aquela fidelidade. E assim os juízes poderão fazer, sem necessitar daquela briga de peritos, que vai ser o amigo da corte, o amigo do juiz. Ele é chamado, colabora e vai embora. E normalmente fazem isso as agências reguladoras. Então, há várias inovações, e como eu cometi a confidência aqui de dizer que a comissão teve seus problemas, e a comissão realmente teve seus problemas. E, num dado momento, uma professora de muito gabarito disse para mim assim: bom, mas se nós estamos propondo eliminar o agravo, eliminar tudo isso, o mundo tem que acabar com esse código surgir como uma coisa nova, originária, porque o mundo não vai entender isso. E aí eu me lembrei de uma passagem que eu tinha lido, exatamente escrita por uma mulher que tem muita influência nas mulheres, que é a Marta Medeiros. Marta Medeiros, no livro dela sobre Montanha Russa, eu precisava de uma coisa feminina para enfrentar uma professora. Então, eu cheguei e disse: olha, eu li Marta Medeiros na obra dela Montanha Russa, sob o título Desaprendendo a Aprender, que às vezes não é preciso que o mundo acabe, é possível nós esquecermos para lembrar. É possível que nós tenhamos que desaprender para aprender, porque é sempre possível, dizia ela, isso é importante, nós temos dentro do coração do nosso aluno de fé, é sempre possível renascer várias vezes na mesma vida. Porque é absolutamente impossível que
nós possamos servir a nossa época e a todas as épocas ao mesmo tempo. Como dizia o querido Pessoa, não é possível escrever para homens e deuses o mesmo poema. Parabéns, UERJ, muito obrigado pelo convite. Agradecemos a palestra do excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e informamos que amanhã, a partir das 9h30, neste local, neste Salão 9, seguiremos com as celebrações relativas aos 25 anos da Procuradoria-Geral da UERJ, com a palestra da presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Leila Mariano. Convidamos a todos para o coffee break no Salão lá. Então, fala um pouquinho sobre a importância aqui da Procuradoria-Geral da UERJ. Bom, nós temos, no estado do Rio de Janeiro, nós somos a única procuradoria autônoma de uma universidade. As federais não têm essa procuradoria autônoma. Em São Paulo, as 3 estaduais paulistas. Nós estamos comemorando 25 anos de excelentes serviços prestados à universidade. E é uma procuradoria que trata dos assuntos da universidade. Ela se preocupa com a questão da bioética, da atividade de pesquisa, do intercâmbio internacional, da diplomação conjunta com instituições internacionais. Ou seja, é um leque de ações gigantesca que exige do nosso procurador uma formação jurídica e um grande diálogo com a vida acadêmica. Obrigadíssimo. Pode? Estamos aqui no evento comemorativo de 25 anos da Procuradoria-Geral da UERJ. E o conferencista de abertura dessa celebração muito importante para a nossa Procuradoria é o ministro do STF. Estamos aqui no evento comemorativo de 25 anos da Procuradoria-Geral da UERJ. E para esse evento tão importante para a nossa Procuradoria, contamos com a conferência de abertura do ministro do STF, Luiz Fux. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso evento, pela sua participação aqui nessa entrevista. Primeiro, eu gostaria de saber do senhor qual a importância de se ter uma Procuradoria independente da UERJ, já que as demais universidades têm a AGU como defensora de seus ideais. A Procuradoria Independente ela tem a virtude de focar sobre as questões particulares da entidade e desenvolver uma defesa de maior excelência, exatamente porque o assunto passa a ser específico e a preocupação também. O tema que o senhor tratou na conferência foi o novo Código de Processo Civil. Por que o senhor escolheu esse tema? Bom, eu escolhi esse tema porque é um tema instigante hoje em dia, é algo que está na ordem do dia, a prestação da justiça num prazo mais rápido e, coincidentemente, eu fui indicado para ser presidente da comissão de juristas que elaborou esse novo código. Então eu tenho uma parcela de paternidade nesse filho que vai nascer. Bem, o senhor por diversas vezes disse demonstrar carinho pela universidade. A que se deve essa admiração, esse amor pela instituição? Bom, eu ingressei aqui ainda muito jovem e é uma universidade pública de um nível de excelência magnífico que me permitiu uma série de conquistas na vida. Além desse lado da gratidão, eu aqui fiz meus melhores amigos, conheci professores admiráveis e isso tudo gera uma afeição que no meu caso específico, fez com que eu ingressasse na universidade em 1972 e nunca mais saísse até hoje. Em síntese, como foi poder participar desse evento comemorativo dos 25 anos da Procuradoria da UERJ? Foi uma honra muito grande essa lembrança. Eu certamente hoje devo ser o decano dos professores em razão do tempo decorrido, mas moro há 12 anos em Brasília, de sorte que a lembrança ao meu nome, eu faço aulas aqui ainda por videoconferência,
foi realmente um momento de muita homenagem para o meu interior. Entendi. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para o corpo, né, da Procuradoria-Geral da UERJ, os procuradores, estagiários, residentes? A mensagem que eu deixaria é o seguinte, que eles mantenham a excelência que vem mantendo no exercício da atividade como procuradores da UERJ e que tenham por ela o mesmo amor que eu tenho até hoje. Obrigado, ministro. Sucesso, ministro. Foi. Procurador-Geral Leonardo. Leonardo, de que mesmo? Rocha. Leonardo Rocha. Ok. Então, doutor Leonardo, fala para mim um pouquinho sobre quais são as atribuições aqui da Procuradoria-Geral da UERJ. A Procuradoria faz toda a defesa da universidade em juízo e toda a consultoria administrativa em relação a questões legais, judiciais. Então, toda a parte consultiva da universidade e de representação dela em juízo é feita pela Procuradoria. Nós somos habilitados a fazer isso perante o Tribunal de Justiça, os tribunais superiores, internamente dessa atividade consultiva de consulta aos órgãos internos da universidade. E a maioria dos procuradores são ex-alunos aqui da UERJ? São. Nós temos uma predominância de ex-alunos da instituição e temos também uma predominância de mulheres. No nosso último concurso, das 10 primeiros candidatos aprovados e que entraram, 9 eram mulheres. Então, para a gente também é um motivo de muito orgulho que as pessoas... o feminino, né, o sexo feminino tem essa predominância e também de um grande número de alunos da universidade. E agora, comemorando 25 anos, né? Como é que foi o evento? Como é que foi receber o ministro Fux? Na nossa visão, o evento foi um sucesso. O ministro Fux tem uma didática toda especial, professor da casa, antes de ministro, professor da UERJ. Então, para a gente é um orgulho e é até interessante, a gente chama sempre de professor Fux, antes mesmo de ministro Fux. Mas para nós é um motivo de orgulho que ele esteja presente. Ele que tem, como ele disse mesmo, esse caso de amor com a universidade. Para a gente é muito bom que ele esteja e sirva como, na verdade, um padrinho, sirva como um apresentador da Procuradoria perante a instituição. Nós já atuamos há mais de 25 anos, a nomenclatura Procuradoria tem 25 anos, mas, na verdade, essa comemoração é justamente disso, da renascimento da nomenclatura, o que para a gente foi muito importante, inclusive para a representação judicial da universidade. Começou a ser vista a representação com outros olhos, e isso para a gente é muito interessante. E o reitor até comentou que é a única universidade do Estado que tem essa autonomia. Isso, nós somos a única universidade do Estado do Rio de Janeiro que temos essa autonomia, universidade estadual. As outras universidades aqui a gente tem conhecimento são as universidades de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp. E nós, nesse ponto, somos pioneiros aqui no Estado do Rio de Janeiro, o que também para nós é um motivo de muito orgulho. Obrigadíssimo, Leonardo. Obrigado. Procuradoria-Geral, 25 anos. OF 1. A Procuradoria-Geral da UERJ comemorou 25 anos em evento